Muito bem, queremos estudar a respeito do nosso Deus, conhecê-lo mais, aprofundar ou poder prosseguir nestas águas maravilhosas de Ezequiel, capítulo 47, quando nos diz que devemos conhecer mais o Senhor e mergulhar nas águas do Espírito, conhecendo Deus em sua profundidade, em todo o seu ser, em toda a sua essência, no seu caráter maravilhoso. Estaremos conversando sobre a onipresença de Deus. O que é a onipresença? O que é Deus estar em toda parte, em todo lugar ao mesmo tempo? Mas antes, queremos orar. Uma oração de adoração ao Senhor, nos render diante desse Deus que é tão maravilhoso, deste Deus que fez os céus, a terra, este Deus que tem toda a natureza e tudo que existe mergulhado em seu ser. Então, eu quero que você faça comigo esta oração, dizendo assim: Deus meu, Tu és sempre presente, estás sempre perto, estás em todos os lugares, no mais profundo do mar, no mais alto dos céus. Nunca encontrarei um lugar onde não estejas, e por isso te adoro, Senhor. Mas ainda assim, mesmo sendo tão infinito e sendo impossível conter-te em qualquer lugar, escolheste não habitar em templos feitos por mãos humanas. Poderias ter escolhido os mais majestosos templos. Entretanto, escolheste fazer a tua habitação em mim. Quem sou para que olhasses para mim ou para qualquer pessoa e para ser visitado por ti? Como se isso não bastasse, escolheste habitar e fazer morada em meu interior. De modo assombroso me tratas, chamando-me de tua habitação. Eu, que sou apenas pó. Obrigado, Senhor, por tua presença. Ela é mais que o ar que eu respiro. Te louvo, te adoro, e todo o meu ser exulta e suspira por ti. E estás tão perto, estás dentro de mim. Por onde eu vou, tu estás presente, tão perto. Continuamente estás aqui, em mim, todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, glorificar-te-ei todos os meus dias e te oferecerei sempre todo o meu ser, todos os meus membros, tudo que tenho e sou, para o teu louvor. Amém. Ah, como é maravilhoso poder adorar ao Senhor. Como é maravilhoso poder contemplá-lo na beleza do seu ser. Como é maravilhoso poder descobrir, passo a passo, dia a dia, na nossa comunhão com o Senhor, a grandeza do nosso Deus. Descobrir quão magnificente, quão tremendo, quão maravilhoso Ele é. Descobrir que o nosso Deus, e somente Ele, é onipresente, somente Deus. Então vamos dar uma passadinha no que temos aprendido sobre o Senhor, quem é Deus, e descobrir nele o seu poder maravilhoso e esta faceta tão importante do seu caráter, que é a sua onipresença. Veja comigo, as Escrituras não apresentam o ser de Deus separadamente de seu caráter. Seu caráter define sua glória e majestade. Então vemos Deus ligado. As Escrituras nos mostram Deus, mas nos mostram Deus dentro dessa definição de quem Ele é. Sabemos que os nomes de Deus definem Deus. Sabemos que em tudo que Deus faz, em tudo que Ele fez e naquilo que Ele vai fazer prometido nas Escrituras, está tudo definido. Em tudo nós podemos ver definido o caráter do Senhor, o caráter de Deus. Não se separa. Conhecer Deus é conhecer o seu caráter. Conhecer Deus e ter comunhão com Ele, ser amigo de Deus e ser filho de Deus, é poder penetrar naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, naquilo que é inerente à sua pessoa, aos seus atributos, ao seu próprio caráter. E aí está a onipresença do Senhor.
Seu caráter e seus atributos revelam sua essência de poder, graça, misericórdia, justiça, bondade, fidelidade, santidade e tantas prerrogativas que podem ser transmitidas aos homens pela convivência com Ele, pela comunhão com seu Espírito Santo e pelo contato com sua palavra, que é qual água que limpa o interior de quem se expõe a ela. Então nós vemos que podemos conhecer Deus através das Escrituras. E nas Escrituras nós vamos ver a bondade de Deus se manifestando, a longanimidade do Senhor. Por exemplo, quantas vezes Deus está dizendo, olha, que Ele não haveria de derramar a sua ira naquele momento, Ele não haveria de colocar na sua justiça aquele momento, porque Ele é longânimo, tardio em irar-se e grande em benignidade e em bondade. É a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Se Deus fosse nos retribuir imediatamente pelo que fazemos, se os nossos pecados fossem imediatamente julgados, onde estaríamos nós? Mas tudo isso que Deus é, nos traz plena e completa segurança. E algo maravilhoso é que agora, neste momento em que eu estou gravando esta aula, este momento que é posterior ao momento que estou gravando, em que você está assistindo, e quantas vezes for passada esta aula, o Espírito Santo estará juntinho de mim, juntinho de você, e falando aos nossos corações, revelando-nos Deus, revelando-nos o seu caráter, revelando-nos a sua bondade. E através da comunhão com o Espírito Santo, através da oração, através da adoração, é que nós vamos conhecendo Deus. Deus é o que Ele se revela nas Escrituras. Temos testemunho de sua existência e caráter perfeito nas obras da criação. O Senhor se revela no mundo criado. Ninguém pode contemplar um céu estrelado, aquela lua prateada tão linda nos céus, ou contemplar um arrebol, um pôr do sol, o nascer do sol, as nuvens, o gotejar da chuva, sem levar o seu pensamento a Deus, sem ter a compreensão de Deus, porque tudo vai nos levando a Ele. Se o homem vai pensando, bom, aqui está a Terra, aqui está a estratosfera, aqui está o universo, e depois do universo, e além do universo, nós vamos cair sempre em Deus. Deus, que sempre existiu. Deus, que é eterno, que é fiel, que é justo, que é bondoso, que é infinito, que é onipresente, que tem todo o poder, que sabe todas as coisas, que é sábio e capaz de criar coisas tão lindas com tanta perfeição. Através da natureza, como diz a Escritura, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nos céus, na natureza, nós temos a revelação de Deus. E tudo que o homem é ou faz de bom e de perfeito, ele copia da obra de Deus, ele copia do Criador. O homem, ele pode olhar e quando ele inventa um avião, quase que descobre, não é? Mas ele procura fazer o avião seguindo as leis da aerodinâmica, copiando os pássaros. Olhando o modelo dos pássaros, o avião nada mais é que um grande pássaro, com seu bico, com seu rabo, com suas asas, com seu trem de pouso, como os pés das aves ao descerem, ao pousarem. Nós vemos que o homem simplesmente copia a natureza. E assim é o radar, e assim é o submarino, e assim tudo que nós temos hoje na informática, nos meios de comunicação, de transporte, o homem copiou, tirou os princípios estabelecidos por Deus e colocados sabiamente nas Escrituras. Deus é sábio e se revela através da natureza, se revela na natureza. E o homem simplesmente copia Deus. Ele se revela nas Escrituras. E
tudo que existe não pode ser obra do acaso. Seria necessária uma fé muito grande para pensar assim. Aquelas pessoas que creem na teoria da evolução como sendo o princípio de todas as coisas, elas se perdem um pouco no tempo quando se diz bilhões e bilhões e bilhões de anos, como se o passar do tempo pudesse fazer alguma coisa. Precisa-se ter muito mais fé para acreditar na evolução do que crer no Criador. Todos nós temos experimentado pela fé, todos nós temos experimentado Deus, a presença de Deus. O ser humano tem inerente na sua personalidade, no seu interior, ele tem um entendimento com relação à deidade, com relação à existência de Deus e com relação ao tamanho de Deus. Os deuses da mitologia grega, da mitologia romana, ou os deuses das mitologias das diversas civilizações no passado, eles todos eram limitados, falhos, como os seres humanos, porque o homem só pode ver alguma coisa seu igual. Mas o Senhor, o único e verdadeiro Deus, é perfeito em seu ser. Vai além da dimensão da nossa imaginação ou da nossa capacidade de abstração para conhecê-lo e para vê-lo. Ele é real, ele é vivo, ele é absoluto, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Vamos ver que ele é o Criador de todas as coisas. Deus arquitetou todo o universo, os seres celestiais e a terra com seus habitantes, animais e homens. Deus fez todas as coisas que existem, cada uma delas. Deus pensou na unha no nosso dedo. Imagina se nosso dedo não tivesse unha. Nós estaríamos limitados nos nossos movimentos, nas coisas mais simples como costurar com uma agulha e linha. Há trabalhos tão finos e que são necessários, é necessária uma aptidão, um manuseio, e a unha é tão importante. Nós vemos que o cabelo da nossa cabeça, o pelo que cobre o nosso corpo, como é importante, como foi feito, como Deus pensou em cada detalhe. Quando você analisa no microscópio a célula do pulmão, a célula do coração, a célula dos rins, a célula do estômago, da pele, cada uma delas diferentes, diferenciadas para suas funções, em funções tão importantes e tão perfeitas. Nós só podemos pensar na sabedoria de Deus e na capacidade de Deus para fazer e criar todas as coisas. Mas Deus não apenas criou todas as coisas e as abandonou e deixou aqui o mundo, como muitos pensam que Deus criou a terra, creem no Criador, mas pensam que Deus abandonou a terra, abandonou os homens aos seus próprios caminhos, a fazerem o que quiserem e simplesmente fica olhando. Não é verdade. Deus criou todas as coisas, mas Ele está presente, presente. Toda a natureza, tudo que foi criado, está mergulhado em Deus. Não que Deus seja a pedra, a árvore, a folha, a montanha, o rio, mas tudo isso está mergulhado em Deus. Tudo isso está em Deus, mas isto não é Deus. Deus é muito mais do que isso, é o que vamos ver. A essência de Deus é incompreensível para nós. Somos finitos e limitados ao tempo e espaço. Por isso não podemos compreender a eternidade e o ser infinito e ilimitado de Deus. Sabemos que Deus é eterno. E por Ele ser eterno, Ele não está limitado ao tempo. Tempo para nós, os dias, os meses, os anos. Esta sequência está ligada à limitação da Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, formando o dia e a noite. A Terra gira num movimento na sua órbita elíptica ao redor do Sol. E quando ela está mais perto do Sol, é verão. Quando ela está mais distante do Sol, é inverno.
E assim as estações do ano são geradas pela proximidade da Terra com o Sol, pelo seu movimento de translação, os anos se passam. Isto é o tempo ao qual estamos ligados intimamente no nosso contexto aqui na Terra. Mas Deus transcende, Deus está fora deste contexto. Deus fez este contexto, mas Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não está ligado ao tempo e nem ligado ao espaço. Nós podemos imaginar e ver todas as coisas que pegamos, tocamos, sentimos, que vemos, cheiramos, provamos, ouvimos. Com os nossos 5 sentidos, nós nos entrosamos com o mundo ao nosso redor e nós podemos ter ideia das coisas pelos sentidos. Mas Deus transcende aos nossos sentidos. E por isso nós podemos ouvir Deus, sentir Deus em nosso espírito. Se bem que muitas vezes a nossa carne também recebe o toque do Senhor. Há quantos já sentiram aquele doce arrepio, aquele calor gostoso no nosso corpo, quando as lágrimas brotam, quando o riso vem, a alegria jorra do nosso interior pela visitação poderosa do Espírito Santo em nós. Deus transcende as coisas que nós vemos, as coisas que sentimos. Deus é mais, muito além. Podemos dizer que Deus é espírito puro, pessoal e é espírito infinito, com todas as prerrogativas de santidade e dos atributos perfeitos de seu ser. Deus, então, é espírito. Deus, a essência de Deus, Deus é espírito. Ele não é um ser, como ele mesmo disse, através do apóstolo Paulo, e também Moisés dizendo que Deus não é como os animais, um quadrúpede, um réptil, um animal que você possa ver e retratá-lo em imagens de escultura. Moisés disse ao povo, olha, quando vocês ouviram a voz de Deus e viram um monte tremer, por acaso vocês viram alguma figura de homem, de animal ou de alguma coisa para retratar Deus? Não, Deus é espírito, espírito infinito, pessoal. Deus é pessoa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Pessoa que se alegra, que se entristece, que ama, que tem emoções. Deus colocou esta personalidade em nós, Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus tem emoções, Deus se ira. A ira de Deus é uma ira justa, é uma ira santa. Ele se ira com as coisas que acontecem, Ele não se ira com a pessoa, Ele se ira com o que foi feito. Jesus pegou o chicote ali no templo e Ele derrubou a mesa dos cambistas e Ele abriu as gaiolas dos pombos e Ele soltou as ovelhas porque Ele ficou irado com o que estava acontecendo. Ele não bateu nas pessoas. E foi aquela situação de comércio na sua casa. E Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Porque Deus tem emoções. Ele é um espírito pessoal. Ele é infinito. E todas as prerrogativas de santidade, de pureza, de verdade, de justiça, de amor estão em Deus. A essência de Deus é o amor. Vamos ver então um pouco sobre a imanência de Deus. Entende-se por imanência de Deus o fato de estar presente em toda a criação, ou seja, a criação está contida nele. Tudo que foi criado não está dissociado de Deus, mas ele está em toda parte, em todos os lugares. Isto é a imanência de Deus. Deus está em toda parte, em todo lugar. Tudo está mergulhado em Deus. É a imanência de Deus. As coisas não são Deus, mas estão em Deus. Como aquela poesia, não é, do Olavo Bilac, diga-me onde Deus está. E a resposta foi,
Diga-me onde ele não está. Por exemplo, o diabo é uma criatura. Ele não tem essa prerrogativa de Deus e que qualifica Deus como Deus, a onipresença. O diabo ele não está em toda parte. Se ele está lá nos Estados Unidos, ele está lá. Se ele está no Japão ou no Brasil, ele não é onipresente. Ele trabalha com uma cadeia, com um exército, uma cadeia de informações. Mas Deus não precisa de uma cadeia de informações. Deus não precisa de receber alguém, ver e contar para Deus, porque Ele vê todas as coisas. Como diz a palavra, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Deus está presente em toda a terra, no universo, nos céus, em tudo que foi criado. Ele vê, Ele sonda, Ele conhece. E o diabo, ele não sabe o que está acontecendo nos céus, ou precisa de ter uma rede de espiões para saber o que está acontecendo na igreja ou na terra. Mas Deus sabe o que está acontecendo nas reuniões do diabo. Deus sabe o que está acontecendo em todo lugar. Por isso, somente Deus é Deus. A imanência de Deus é esse fato dele estar presente em toda a criação. Em toda a criação. Você pode falar com o Senhor. Quantas experiências tão lindas acontecem e às vezes você tem aquela experiência no seu pensamento. Por exemplo, meu esposo gosta muito de orar de madrugada, com a janela aberta, contemplando as estrelas. E por várias vezes ele já teve essa experiência de dizer: Senhor, se Tu estás me vendo agora, se Tu sabes tudo o que está passando no meu coração, se o Senhor me responde, eu gostaria de ver agora uma estrela cadente. Que passe uma estrela cadente nos céus agora. E ele mal pensa e passa a estrela cadente. E às vezes ele diz: Senhor, eu vi, mas eu gostaria de ver de novo. Passe outra estrela, eu quero ver outra. E passa outra estrela cadente. E às vezes 2, 3, 4 vezes isto acontece num momento de oração. Eu me lembro de um irmão que estava orando, ele estava contemplando o lago, a superfície do lago, e estava conversando com Deus no seu pensamento, no seu coração. E ele disse: Senhor, se o Senhor está mesmo me vendo, eu sei que o Senhor está ocupado com tantas coisas, há tanta coisa mais importante do que olhar para mim. Mas se o Senhor está me vendo agora, que um peixinho suba na superfície e ele possa saltar na superfície e eu ter certeza de que o Senhor está me vendo. E naquela hora o peixinho pulou na superfície das águas. A palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados aqueles que nele põem a sua confiança. Deus está presente e Ele vê todas as coisas e Ele sonda os nossos corações e nos conhece. O texto bíblico clássico sobre a onipresença de Deus é o Salmo 139, que diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Este salmo maravilhoso, e queremos ir passando alguns versículos dele, ele nos fala exatamente isto: Senhor, Tu me sondas. Sondar é ir lá no mais profundo do nosso ser. Sondar é ir além do que os nossos olhos possam ver. Por exemplo, o dentista tem o seu instrumento, que o povo chama de os ferrinhos do dentista, aquele instrumento com a ponta bem fininha, que é a sonda exploradora. E aquela sonda serve exatamente para mostrar aquilo que os olhos do dentista não podem ver. Ao passar a sonda nos sulcos de um dente, se a sonda desliza suavemente, aquele dente está rígido, está bom, está perfeito, mas se ele passa a sonda e a sonda agarra, ela se prende ali no sulco,
significa que ali já houve desmineralização do esmalte, está se formando cárie, há ali um tecido carioso, há ali uma irregularidade que os olhos não podiam ver. Quando Deus nos sonda, Ele passa a sua sonda nos sulcos profundos da nossa vida, do nosso passado, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso interior, do nosso coração. E quando desliza a presença de Deus suavemente, está tudo bem, mas onde agarra, onde ali prende, onde você está preso, quem sabe a alguma mágoa, ressentimento, então aquilo precisa ser cuidado. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O salmista diz, Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto, e de longe entendes o meu pensamento. Assentamo-nos para trabalhar, assentamo-nos para comer, assentamo-nos para ler, assentamo-nos para conversar e ter comunhão. Levantamos para andar, para movimentar, para viajar, para exercitar, fazer exercícios, para nos deslocar. No que vamos fazer em nossa ação, Deus nos sonda. Ele sabe os motivos de todas as coisas no nosso interior. E o salmista continua dizendo, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Antes que a gente fale qualquer coisa, Deus já sabe. Deus sabe o que vamos falar. Quantas vezes a gente ora e Deus nos dá a resposta e nós percebemos que antes de termos orado, Ele já estava agilizando a resposta. Antes da palavra sair na nossa boca, Deus já nos estava dando aquela resposta. Vou contar mais uma pequena experiência com meu esposo. Ele, em certa ocasião, estava sozinho, era dono de um hospital e estava sozinho naquele hospital. E o trabalho era muito grande, numa cidade do interior, no Mato Grosso, e era muito serviço. E o seu colega, que era cirurgião, estava em outra cidade, estávamos morando em Rondonópolis, seu colega estava em Goiânia, bem distante. E naquela época ainda tinha um bom trecho de estrada de terra para chegar até Rondonópolis. E o Paulo orou, Senhor, eu estou tão cansado. Eu preciso tanto que meu colega volte para que eu possa descansar um pouco, dormir algumas noites, porque ele estava de plantão há mais de um mês, dia e noite trabalhando. E ele então, havia em algumas ocasiões que alguém dava algum testemunho sobre as respostas de Deus e ele dizia, isto foi coincidência, foi coincidência. E naquele momento ele disse, Senhor, se Tu trouxeres hoje o meu colega, e ele não tinha nenhum aviso, nenhum recado, mas se ele chegar aqui hoje, eu nunca mais vou dizer que é coincidência. Eu vou crer que é o Senhor que sabe tudo, que é o Senhor que está envolvido em nossas vidas e é o Senhor quem faz todas as coisas. Quando ele acabou de orar assim no seu consultório, a secretária bateu na porta dizendo, Dr. Paulo, o Dr. Newton está chegando agora, ele não está aqui ainda, porque o carro teve um problema, ele está a 12 quilômetros da cidade e é para o senhor ir se encontrar com ele. Ele tinha acabado de orar e ele pensou, Deus já sabia que eu ia orar desta forma. Deus já sabia do que estava acontecendo. Deus já sabia que seu colega estava vindo e Deus o levou a orar. Antes que saia uma palavra na nossa boca, Deus já conhece. Este é o nosso Deus onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas. O texto continua dizendo, Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a Tua mão. Estamos cercados por Deus, à frente, atrás, em cima, estamos envoltos, envolvidos
pela presença graciosa do Senhor. E o salmista diz, isto é maravilhoso demais, é maravilhosíssimo este conhecimento para mim, que estamos em Deus. Eu costumo dizer que a gente é um sanduíche de Deus, que Deus habita dentro de nós pelo seu Espírito Santo e Ele está ao nosso redor, à direita, à esquerda, à frente, atrás e sobre nós está a sua mão, por dentro e por fora. O que há para temer? O que podemos temer, tendo Deus, este Deus todo-poderoso, este Deus criador de todas as coisas, este Deus que está acima de todas as criaturas, acima de todas as circunstâncias, envolvendo as nossas vidas. Isto é maravilhoso demais, saber que Deus está ao nosso redor. E também deve nos trazer um entendimento com relação ao pecado. Com relação ao pecado, a consciência da presença de Deus nos livra do pecado, nos traz o temor para pecar. Muitas pessoas estão vivendo, Deus não está vendo, Deus não está vendo. Ele está presente e Ele sabe todas as coisas. E o texto continua dizendo, o salmista fala, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Será que existe algum lugar onde Deus não esteja? Será que existe algum lugar onde Deus não possa nos ver? Nós podemos ver as crianças pequenas quando fazem alguma coisa errada, eles se escondem e acham que a gente não está vendo. Quem nunca brincou com seu filho ou um netinho ou uma criança pequena de pique-esconde e eles se escondem atrás do sofá? Estão ali, você está vendo os pezinhos dele ali debaixo da cortina e a gente finge que não está vendo e vai perguntando, onde está? Onde está você? Está claro que está ali. A gente finge que não está vendo. Assim é Deus. Às vezes queremos nos esconder de Deus, esconder do Senhor como se isso fosse possível. E o Senhor diz, Adão, onde estás? É claro que Deus estava vendo Adão ali, escondido atrás das árvores, dos arbustos, e Adão havia feito uma tanguinha com folha de figueiras, mas o Senhor diz, onde estás? Deus queria que Adão confessasse seu pecado e dissesse, eu pequei, eu comi o fruto proibido, eu estou escondido porque a tua glória foi embora da minha vida, eu me vejo nu, eu estou frágil. Mas Adão não confessou seu pecado. Ele só disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. E o Senhor disse, por que você teve medo? Por que você se escondeu? Nunca. Em todas as vezes que Deus vinha conversar com Adão, ele estava pronto, nunca se escondera. Mas agora ele estava em pecado. As pessoas em pecado tentam se esconder de Deus como se isso fosse possível. Deus conhece a nossa vida, tintim por tintim, Ele sabe tudo. Ele sabe até aquilo que nós não sabemos a respeito de nós mesmos. Ele sabe e conhece a nossa vida desde que éramos uma substância ainda informe, desde que estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe. Para onde irei da tua face? Para onde fugirei de ti? Não existe um lugar para onde possamos ir fugindo da presença de Deus. E ele diz, se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu procurar subir o mais longe possível, Deus ali está. Se eu quiser me esconder no lugar mais terrível, no abismo mais profundo, Deus ali está, a presença dele. Ele continua dizendo, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Não adianta, não há um lugar para onde nós pudermos fugir
porque Deus não nos encontre. Porque Deus é amor e porque nós precisamos estar com Ele, viver com Ele, sentir sua presença e viver para a sua glória. O salmista continua dizendo: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não se pode fugir de Deus, não pode esconder de Deus. Ele está presente, Ele sonda, Ele vê, Ele conhece. Porque Deus está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Somente Deus. Esta é uma característica do Senhor. Esta é uma característica do Deus Todo-Poderoso, deste ser tão grande, 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 que excede, que vai além de tudo que podemos ver ou sentir, além do universo. Somente Deus é onipresente, está presente em todos os lugares e sabe de todas as coisas, tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Este salmo maravilhoso termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que devemos fazer é isto: sonda-me, Senhor, e guia-me, pois eu quero andar na Tua presença, com graça, em santidade, em pureza, em amor, em segurança. Deus está presente em toda parte. Nada está oculto diante dos seus olhos. Nada. Todas as coisas. Na Bíblia há uma história muito interessante quando o rei da Síria queria lutar contra Israel. Então o rei preparava a sua estratégia de guerra e colocava os seus guerreiros, colocava-os ou na montanha ou numa emboscada, mas o exército de Israel não passava por ali. De uma maneira assim tão espetacular, Deus falava com seu profeta, com o profeta Eliseu, qual era a estratégia do rei da Síria. E Eliseu falava com o rei de Israel, e então aqueles planos eram frustrados. Isso aconteceu várias vezes, e o rei então disse: olha, temos um espião entre nós. Alguém está contando para o rei de Israel os nossos planos, não é possível. E alguém então disse: não, ó rei, é o profeta de Deus. Deus, o Deus de Israel, fala com o profeta e o profeta é que fala com o rei. Então o rei mandou buscar Eliseu, mandou prender Eliseu, mandou uma tropa muito grande para prender o profeta Eliseu. E quando os guardas do rei da Síria chegaram e cercaram a cidade e cercaram a casa de Eliseu, o moço que servia Eliseu, o estudante de profeta, né? Ele então disse: Senhor, nós vamos sucumbir, olha, os sírios aí estão e eu sei que eles vieram te buscar. E o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Deus abriu os olhos daquele jovem e ele viu carros, cavalos de fogo e os anjos do Senhor. E eram mais numerosos os anjos e os carros de fogo do que o exército do rei da Síria. E ele disse: meu pai, carros e cavalos de fogo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então nós vimos aí nessa história como que não adianta lutar contra Deus. Deus é soberano e nós vamos vendo mais uma vez os atributos de Deus se imbricando uns nos outros, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser, todas as coisas. Porque Ele tem esse poder e Ele vê todas as coisas e Ele está presente. Deus, que é bondoso, se interessa por nós. Ele nos fez e Ele tem amor por nós. E esse amor trabalha para nos proteger, para nos guardar. E assim nós vemos
este Deus maravilhoso em toda a sua essência, nos mostrando esta realidade de que podemos viver em segurança sob a potente mão deste Deus onipresente. Ele sonda os corações, conhece o interior de cada um e nenhuma criatura pode se ocultar de sua presença. Não só o coração daquela pessoa contrita, daquela pessoa que está buscando a Deus, mas todos os corações. Deus sonda, Deus conhece e Deus revela a cada um de nós a sua vontade, aquilo que está no nosso coração, Ele mostra o que está certo, o que está errado, o que deve ser tirado. E é tão maravilhoso permitir ao Senhor que Ele nos sonde e que Ele nos fale. A onipresença do Senhor, sendo inerente ao seu caráter divino, deve trazer o temor que lhe é devido, pois necessitamos andar em seus caminhos e observando a instrução de sua palavra. Então, a onipresença do Senhor, o entendimento de que Deus é onipresente, isso deve trazer o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus. Não é simplesmente ver que Deus é tão grande e nós somos tão pequenos. Mas é respeitar, reverenciar, levar Deus a sério. Considerar a palavra de Deus, considerar aquilo que Ele nos fala. Há muitas pessoas que creem em Deus, mas estão vivendo como se a sua vida fosse separada de Deus. Estão vivendo como se, eu sou um bom profissional, eu sou um bom pai de família, eu sou uma boa pessoa, um bom cidadão, e isto basta. Não basta, não. Nós precisamos ser um bom cristão ou um bom filho de Deus. Precisamos nos doar para o Senhor como Ele nos doou o seu Filho Jesus. Precisamos andar em comunhão com Ele, como Ele deseja andar em comunhão conosco. A onipresença de Deus deve trazer o temor de Deus aos nossos corações. Temor de Deus para não pecar. Temor de Deus para andar nos seus caminhos. Temor de Deus para viver em comunhão com Ele. Satanás, assim como nenhuma outra criatura, tem esse atributo que pertence somente a Deus. Somente Deus é onipresente. Somente Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Sabemos que há muitas religiões em que as pessoas oram não só para Deus. Sabemos que há muitas pessoas que oram ou rezam para os santos. Então, para Maria, para os santos que já viveram, são devotos de algum santo. E estes santos são pessoas, são seres humanos que viveram, que tiveram suas lutas, que tiveram suas dificuldades, que venceram, mas são seres humanos. Seres humanos serão sempre seres humanos. Seremos sempre com nossas limitações, nunca seremos deuses. Somos filhos de Deus, mas jamais seremos deuses. Portanto, Maria, mãe de Jesus, ela não pode ouvir a minha oração, a oração de quem está na outra sala, de quem está do outro lado da rua, de quem está no outro bairro, de quem está na outra cidade, no outro país. Ela não pode ouvir. Nós, seres humanos, somos limitados. Eu posso ouvir o que uma pessoa está me falando. Você não consegue conversar com 4 pessoas ao mesmo tempo, cada um falando uma coisa para você. Não. Nós temos de prestar atenção no que alguém está falando e respondemos. Então, o outro vai falar e nós vamos responder. Mas nós não somos onipresentes. Não temos esta capacidade de Deus e jamais teremos. Por isso, a palavra de Deus nos diz que Deus tem ciúmes, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando uma pessoa reza para alguém que já morreu, para um santo, ela está desonrando ao Senhor. Ela está dizendo, Deus não pode me ouvir. Há muitas pessoas que dizem, pede para a mãe que o filho responde. Isso desonra Jesus?
Maria não pode ouvir a nossa oração, ela não é onipresente, mas Jesus pode. O Espírito Santo pode, o Pai pode, porque o nosso Deus é onipresente. E somente Ele é onipresente, ninguém mais. Somente o Senhor pode ouvir as orações feitas a Ele de todas as partes do mundo simultaneamente. Só o Senhor pode ouvir. Só Ele pode ouvir e responder às nossas orações. Somente Ele é onipresente. Isso nos traz grande segurança quanto às guerras espirituais que travamos com as forças do mal. Deus vê tudo. Olha, eu não preciso ter medo. Estão fazendo feitiço contra a minha vida, estão colocando meu nome em feitiço, fazendo isso, obra de satanismo. Nós não precisamos temer, porque Deus está vendo tudo, Ele sabe tudo. E Ele mesmo nos levanta em oração, ao poder da oração. A oração traz os céus à terra, libera o braço de Deus para agir aqui na terra. E quando nós oramos, Jesus nos ensinou a orar dizendo: livra-nos do mal. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. E Deus que é Deus, Ele que é onipotente, onisciente, onipresente, Ele que vê todas as coisas e sabe, Ele nos livra. Ele nos mostra quantos livramentos nós já tivemos em nossas vidas, coisas que iam nos acontecer e que a gente não sabia. E depois vemos o livramento. Ele está continuamente presente. Nada há que temer. Aleluia. Nada. A vida do crente, do cristão, é uma vida sem medo. Nós caminhamos não tendo medo, ou das trevas, ou porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o Senhor vê todas as coisas e Ele está conosco. É clamar pelo nome de Jesus. Este doce e maravilhoso nome que põe debaixo dos nossos pés Satanás e todos os seus demônios pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Mas este poder e autoridade estão sobre as pessoas que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que obedecem à palavra do Senhor, que amam ao Senhor e que o servem com seu coração. Então tem esta autoridade e este poder do Senhor. Não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Como diz o texto bíblico, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Nem o homem, nem o maligno, Deus está conosco. Vejamos os textos bíblicos que nos falam desse atributo inigualável, incomunicável aos homens ou a qualquer outra criatura, a sua onipresença. A onipresença de Deus é incomunicável aos homens, isto é, o homem jamais receberá este atributo. Atributos comunicáveis como santidade, amor, bondade, misericórdia, nós podemos ter. São comunicáveis aos homens, mas este atributo o homem jamais terá, porque ele é um atributo exclusivo de Deus. Adoremos ao Senhor por sua onipresença. Não podemos nos esconder de Deus. A onipresença de Deus e a sua proximidade dos que o buscam. Está aí no Salmo 16, no Salmo 34. Nestes textos maravilhosos, podemos ver que não tem jeito de esconder de Deus. Não tem jeito de se ocultar. E vai chegar aquele dia quando todos estarão diante do Senhor. A própria palavra de Deus nos revela. Ela é como espada de dois gumes que vai e penetra e faz a divisão da alma e do espírito. Penetra nos nossos pensamentos e coloca diante de Deus, nus e patentes, todos os nossos pensamentos. Deus sabe, porque Ele está presente. Ele não precisa de testemunhas oculares, porque Ele está presente. Ele sonda, Ele conhece, Ele vê. E isto é maravilhoso. A onipresença de Deus
nos mostra a sua proximidade. Qualquer um pode buscar o Senhor em qualquer momento. Deus está perto. Como diz a Escritura, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A constante presença do Senhor na vida do cristão o encoraja na sua caminhada do dia a dia, pois o Senhor é o nosso pastor e a sua presença é constante ao lado de suas ovelhas. Então, como diz a palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A presença dele é constante, como o pastor cuida das ovelhas. O pastor dorme ali ao lado de suas ovelhas para cuidar delas e protegê-las. O pastor leva as ovelhas para tomarem água, para pastarem. Ele está sempre junto com elas. Assim é o nosso Deus conosco, este Deus que é o nosso pastor. A doce presença do Senhor nos anima e dá forças para prosseguir na carreira cristã. Salmo 16, e nos versículos 1 a 3, 5 a 9 e 11. O Senhor nos promete proteção e cuidado eterno em todo o nosso viver. Ai, que coisa linda saber que o Senhor nos promete cuidar, proteger sempre, sempre, sempre. E isto é maravilhoso, porque Ele está conosco, Ele está presente. A presença divina nos leva a cantar suas promessas e a realidade de seu amor demonstrado nesta vida aqui na terra. Nós podemos cantar como o salmista, cantar com o povo de Deus, a presença do Senhor. A presença e a segurança que a sua presença nos traz. O que o inimigo mais quer é que você fique longe do Senhor. É que você solte as mãos do Senhor. Porque se você estiver longe, soltar as mãos do Senhor, você se torna uma presa fácil. Mas ligado a Ele, com suas mãos dadas ao Senhor, você é protegido, invencível. Isto é maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Deus e a sua presença é real. No contexto da onipresença divina, devemos orar para que o Espírito Santo venha nos guiar em todos os nossos passos. O Espírito Santo é aquele que nos guia, guia todos aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são chamados pelo seu nome. Durante todo o nosso viver, o Senhor nos dirige os passos e guia com seu Espírito Santo, dando-nos segurança e prazer. E isto é maravilhoso, ter o Espírito Santo de Deus conosco, guiando-nos passo a passo, a sua presença conosco. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, como diz o Salmo 33, 12 a 22. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. A bondade para ser recompensada, a maldade para ser julgada. A presença divina consola na peregrinação terrena. Quando temos de andar, de caminhar aqui na terra, há tanto para percorrer, há tanto para vencer. A presença do Senhor nos consola. Vai conosco. Moisés disse, se a tua presença não for conosco, eu não irei. A presença divina proporciona descanso. Nós só podemos descansar tendo Deus como nosso guarda, como aquele que vigia, que guarda o nosso caminho. A presença divina encoraja para as batalhas da vida. Se Deus está conosco, é certo que venceremos todos os obstáculos, é certo que venceremos tudo, pois Ele é sempre vencedor. A presença divina nos conforta nas provas. Nos momentos mais difíceis, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco e nós podemos viver em descanso. A onipresença de Deus traz paz. Paz para o nosso coração. Paz e certeza de que mal nenhum nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, mas nele estamos seguros e abrigados. Amém? Que você possa viver adorando ao Senhor, porque Ele é onipresente. E com sua onipresença, você possa viver em santidade diante de Deus. Amém. Que Ele te abençoe ricamente.